Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo desse livro aqui, Gênese da Alma. Todos já sabem, foi escrito por Cairbar Schutel enquanto estava ainda encarnado, 1924. Eu faço questão de dizer a data para que quando chegarmos a algumas colocações dele aqui, a gente vê o quanto nós estamos patinando, perdendo tempo, atrás de bobagens que ele já tinha alertado. E que a doutrina espírita já tinha alertado também, que o Evangelho do Cristo já tinha alertado. E nós estamos aí fazendo de conta que não é conosco. Vamos lá, hoje o capítulo é Conhece-te a ti mesmo. Diz ele o seguinte: homens de boa vontade, deixai que os mortos cuidem de seus mortos. Levantai-vos e caminhai, vós todos que desejais a felicidade. Acendei as vossas candeias e enchei-as de óleo, para que as trevas não vedem os vossos passos. Leitor, que dedicais a vossa atenção a essas singelas letras, não vos desdenhais como a mulher de Ló, porque o fogo não poupará a nova Sodoma. Não poupará. Que nova Sodoma é essa? O que nós estamos vivendo? É possível nós estarmos em algum lugar diferente de Sodoma? Alguém chega na sua casa, aí te mata, te leva, corta o teu pescoço, entra numa guerra, expolia tudo que você tem. Os governantes não fazem nada que tem que fazer. Querem Sodoma pior do que essa? Desviam dinheiro, ao invés de aplicar onde precisa, na saúde e na educação, desviam para tudo quanto é finalidade. E aí? E aí? Quer Sodoma pior do que essa? Aqueles que realmente precisam, o país que deveria ser o coração do mundo e que vai ser pátria do Evangelho, vai ser deixado de lado. E o pior, natureza. Eu vou cuidar da natureza? Isso é muito comum, prestem atenção. As pessoas estão no automóvel assim, fumando, coisa simples. Terminou, joga para fora. Livrou-se do problema. Joga o problema para os outros, não é meu. Quer dizer, a pessoa que está fumando, joga para os outros resolver. Vamos cortar os matos todos. Vamos derrubar tudo. Nós não precisamos do oxigênio para respirar. Quem é que faz a fotossíntese? São as árvores. E não, nós damos um tiro no pé e ainda achamos que podemos correr e ganhar uma maratona. Que Sodoma pior do que essa que nós estamos vivendo? Está aqui, gente. E ele diz, deixou claro aqui, porque o fogo não poupará a nova Sodoma. Continua aí. Fugir dos altares onde se cultiva a idolatria. Fugir da ignorância onde predomina o fanatismo. Vocês percebem? Fugir da ignorância onde predomina o fanatismo. Veja como a doutrina espírita é fantástica. Ela não impõe nada a ninguém, simplesmente ela pede: amem-se, instruam-se, para evitar essa bobagem aqui, fugir da ignorância, para sair, para não deixar o fanatismo predominar. E diz ainda mais Cairbar: caminhai em busca do ideal sagrado do quê? Da verdade. Da verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da ignorância em que nós estamos metidos até hoje. Continua Cairbar.
O homem precisa saber de onde veio, qual é a sua origem, onde e quando nasceu. A lenda de Adão e Eva já fez o seu tempo. Quer dizer, essa bobagem chega de falar contos infantis, que não tem base nenhuma. Imagine, Deus iria colocar um homem e uma mulher para criar e povoar um planeta como o nosso. Só uma cabeça pequena demais para poder aceitar isso. Uma extensão dessa como nós temos. Tudo estava pronto. Estava ali previsto em todos os lugares. O princípio inteligente simplesmente começou a nascer no Brasil, na África, na América, na Ásia, em todos os lugares. Imagine de um casal sair toda essa população. É pensar muito pequeno, gente. É pensar muito pequeno. Comentários, perguntas até aqui, antes de avançarmos? Gostaria que alguém me contrariasse, falar que é verdade isso aqui e me provar que é verdade. Provar já é mais difícil. Mas, Falar pode falar, mas provar que é difícil. mas eu já li que o Adão e Eva, mas eram dos capelinos, né? Uma raça adâmica, cujo um dos reis chamava É. Adão. Mas não que ele foi o primeiro homem. Não é que foi, mas é que foi lá. Por isso que veio Essa raça adâmica Essa raça, veio de lá, é. tudo bem. e veio falando assim, não, é Adão e Eva, né? Ó, é uma historinha bem infantil, É, né? infantil. Foi lá, a serpente, olha, o mal foi lá. Pô, gente, não vamos nem falar sobre eu isso. ficava pensando. O pior é que até 4 dias atrás ainda falavam que era verdade. É. Mas você vê, você falou direitinho, uma historinha infantil. Bom, mas então estão falando que nós somos tudo criança aí. Não todos, só para os infantis. Eu ficava pensando em que idade Deus criou Adão e Eva. Bebê, adulto, criança. Com que idade? Que idade eles tinham? Aí, no caso, já deve ter criado tudo adulto, né? Pois é. E Deus não derroga as suas leis para ter criado adultos. Como é que eles surgiram num passe de mágica, num golpe de mágica? Quem que os criaria? O próprio Deus? Não, ele não faria isso. Viu, Marcos? Pois não. Só eu brinco com as pessoas, né? O cara falou assim, então Adão e Eva teve 2 filhos, né? Abel e Caim. Isso. Caim matou Abel. Aí Deus expulsou ele do paraíso. E ele foi para Ele onde? perambulou e casou com fulana. Que era Está na aquele? Bíblia. Então, quem que era fulano? Não era filha dele, não era irmão. Bom, vamos parar por aqui. Vamos falar sobre o que nós temos que falar. Vai. Então, continua Karl Schutter dizendo o seguinte: hoje todos sabemos que os corpos não reproduzem mais que corpos, que os pais carnais não são pais dos espíritos. Nós, pais aqui na Terra, não criamos espíritos. Espíritos são criados por quem? Por Deus, né? Por Deus. Nós simplesmente propiciamos condições para que um novo corpo se forme aqui na matéria, para que um espírito venha corrigir faltas do passado, venha passar por uma nova experiência, venha passar por um novo aprendizado. Tem que passar umas férias. Não tem férias. Ninguém veio passar férias. Férias não. A gente veio trabalhar e muito. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Porque depois, quando a gente volta, se a gente passou férias, aí a próxima encarnação, como diz aí as brincadeiras, no parafuso da vida, a porca dá mais um aperto. E aí nós vamos para onde? Uma condição complicadíssima. Então é bom trabalhar agora, que está na nossa mão. E continua Caibar dizendo o seguinte: a diversidade de raças, de condições físicas e morais, é uma flagrante contradição com o dogma que nos faz oriundos de um único casal.
Ué, se nós somos tudo filho de Adão e Eva, como é que tem a raça branca, a raça negra, a raça amarela, a raça vermelha? Como? Precisa dizer mais alguma coisa? É o sol que vai dando coisa, aí vai clareando. Era tudo a raça negra. Aí foi clareando Tá bom. e virou. Assim dizem no Face, né? Face não, Tá bom. Quem quiser acreditar é livre, não vamos negar. Quer dizer, se fosse tudo de um mesmo casal, vejamos hoje os nossos filhos. Pai e mães brancos. Pode nascer um filho negro, da raça negra? Não. Pais negros. Pode nascer um filho da raça branca? Não. Porque isso é hereditário. Como é que vai surgir todas as raças? Se foi oriundo de Adão e Eva, gente, não tem chance. E continua. A ciência, em seus fatos inegáveis, tem protestado solenemente contra as concepções absurdas, ilógicas, inconsequentes da descendência de todos os homens do casal que habitou o paraíso. A ciência não aceita isso, lógico que não aceita. E nós, com cabeça para pensar, não podemos aceitar também. Isso é historinha que não dá. Serviu num tempo em que a nossa cabeça lá era muito pequena e a gente só baixava a cabeça, só. Sim, 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 acabou. Hoje é não. Se não tiver de acordo com a lógica, o equilíbrio, a paz, a harmonia do universo, não se aceita. Só porque o Maida falou, porque o fulano falou. Quem é fulano? Somos tudo farinha do mesmo saco. Estamos no mesmo nível evolutivo. Só porque eu li um livro a mais, então o que eu falo é incontestável? Jamais. Tudo tem que ser discutido. Tudo. Tudo. Dentro da lógica e da razão. Continuando. O véu do mistério que nos separa da verdade vai cair. E é preciso que caia, diz Carbachuto. Ainda que para tal não seja preciso subir ao Capitólio, para, de um golpe, cortarmos o fio já fino, como o de uma teia de aranha, que mal o pode sustentar. Então, tá no limite essas informações, não dá mais, não cabe mais isso nos tempos atuais. Temos que usar a lógica e a razão. Kardec foi claro, se a ciência provar que eu estou errado, siga a ciência. Nesse tempo todo, 150 e poucos anos, a ciência não provou nada daquilo que estava dito ali que estava errado. Até hoje não. Ao contrário, a ciência está cada vez confirmando tudo aquilo que estão nos livros, que está na doutrina espírita, nas informações que vieram do mundo espiritual. Fugir, homens de boa vontade, para que o crepe negro, a capa negra, não os envolva. Deixai que os zoilos, os palpavos, os fatos de saber, sejam com eles cobertos, pois está escrito: ao que não tiver, até aquilo que pensa ter, ser-lhe-á tirado. Não desperdiceis o vosso precioso tempo, incensando os dogmas dessas igrejas, jazidas de cadáveres embalsamados. É tempo de vos conhecerdes e preparardes o vosso futuro. E ele diz aqui em latim: surge et ambula. Decida e vai andar. Trate de correr, não fica parado não. Então, olha, essas passagens de Caimar eu gosto muito, porque ele pega no nosso pé para valer. Não tem papas na língua, como se diz, não. Ou vamos ou vamos. Se não vamos, como diz, vai para outro lado. Não ocupa aqui, não atrapalhe ninguém. Se você quer conhecer a verdade vai te libertar.
Perguntas, comentários? Vamos lá, gente. Acho que é um segundo momento na Bíblia, também absurdo, extremamente questionável, que é a história de Noé. Morreu todo mundo outra vez, ficou só Noé e a família dele. Então nós todos descendemos de novo, somente de Noé e da família dele. O resto morreu afogado no dilúvio. No momento certo nós vamos conversar sobre isso também. Que eu penso que é dilúvio naquela região. Agora imagine uma arca para colocar um casal de todos os animais existentes na Nem Terra. todos os animais da Terra existiam naquela região. Pronto, não precisa falar mais nada. Então vamos parar, vamos usar a inteligência, vamos Eu não usar sei a como é que razão. eu vou explicar isso, mas é muito difícil de engolir. Existem algumas especulações sobre até o milagre de Jesus quando andou na água. Falaram que Não naquela... existe, não é milagre. Então, falaram que naquela época a cheia estava baixa do rio, então a maré estava baixa, então teve a possibilidade de andar naqueles pedaços. Sabe por que falam isto? Porque pensam que Jesus tinha a mesma consistência, a mesma densidade que nós temos aqui no corpo físico. Qual era a alimentação de Jesus na época? De tudo que você já leu. Ele comia, matava carneiro, matava gado, comia carne, não era isso? Não, nada disso, não comia nada disso. Era frutas, água e mais nada. Imagine que densidade ele tinha. Então, para ele, na sua elevação, para ele flutuar, é muito simples, gente. Para ele. Para nós, não. Nós é que nem um machado sem cabo. Pum! Vai direto para o fundo. Estou elucidando ele. É. Sobre a água aí. Pedro não foi procedido no fundo. É o próprio Pedro. Olha, o exemplo que ele está lembrando. Pedro começou, aí teve dúvida, perdeu a confiança, veio a densidade total dele, ele afundou. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Agora, nós pensamos aqui, ó, olhando para o chão. Então, vamos ficar no chão, não vamos subir. Esse é o problema nosso. Há quantas encarnações nós já estamos, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e a nossa cabeça não abre. Quantos que daqui desencarnam, vão para o mundo espiritual? Não, a Terra não existe. Isso é conversa tua. O mundo inferior ou superior não existe. Quantos aqui entre nós dizem que o mundo espiritual é bobagem? Quantos? Uma quantidade enorme. Porque é o que disse o Caibara aqui. Nós temos que buscar saber de onde viemos, quem somos, por que estamos aqui. Ninguém, como diz o nosso amigo Lupé, ninguém veio passar férias não. Tem que vir para trabalhar mesmo, para se elevar. Vamos dizer assim, lá é a teoria, aqui é a prática. Temos que trabalhar e muito. Tanto que o livro dos Espíritos nos deixa claro. Trabalhar quanto? No limite das nossas forças. Para não se arrepender depois. Ficar choramingando, Deus me desculpe, eu tinha aquele momento que eu estava no centro, eu não levei a sério. Tá? Não adianta chorar, não adianta chorar. O tempo é o momento para nós só termos uma noção da impermanência contínua em que estamos vivendo. Cadê a nossa infância? Cadê o ontem? Cadê o anteontem? Acabou. É uma impermanência contínua. É um padrão de fixação nosso, o tempo, só para a gente ter uma noção das coisas. Mas estamos em impermanência total. Quantas vezes essa pele já não foi trocada? Quantas? Tudo muda, a cada momento muda tudo. Mas o Espírito é eterno. O Espírito é eterno. Porque as religiões, embora todas, o objetivo é amar o próximo, acho que toda religião tem isso como lei primordial, né? Amar a Deus e todas as coisas ao próximo, mas incitando o trabalho assíduo, acho que é difícil de encontrar no budismo, que fala muito, algumas religiões. O que acontece na maioria das religiões é que nós estamos aqui esperando o nosso prêmio. Quando eu morrer, eu vou para o paraíso. Não existe isso, gente.
Paraíso nós construímos dentro de nós mesmos. Que paraíso é esse? É o momento que estamos vivendo. Bem, boa convivência, fraternalmente, com amor. Pronto, está aqui o nosso paraíso. Somos espíritos imortais, estamos no momento aqui. Amanhã já estamos lá, depois da manhã estamos aqui de volta. Depois não sei para onde nós vamos. O céu e o inferno está dentro de nós. Cada um vive de acordo com a sua vontade. Cara, aquela história, quando eu morrer, eu vou ficar no sono profundo. Quando Deus vier julgar os vivos e os mortos, eu vou para o paraíso, eu vou para o inferno. História, gente. É achar que Deus é igual, pior que nós. Pior que nós. E não temos condição de avaliar Deus, não temos. Como diz o livro dos Espíritos, entidade primária, entidade suprema, causa primária de tudo que existe no universo. E aí, por não entendermos Deus, o que fizemos? Criamos aquela figura do velho rabugento, o velho assim, bravo, com uma chibata na mão, está ali, errou, pá! Gente, isso é a nossa cabeça, que é muito pequena. Deus sabe que nós somos infinitamente pequenos. Ele está dando a chance da gente renascer aqui, para a gente evoluir. Ele não está ali com a chibata na mão, não. A chibata está dentro de nós mesmos, na nossa consciência. Ao ferirmos as leis do universo, nós automaticamente nos reprimimos. Automaticamente. Não tem ninguém lá do outro lado julgando. Ah, você fez aquilo. A nossa consciência vai nos acusar. Nós mesmos somos os autores de tudo que vai ocorrer e de tudo que já ocorreu conosco. Está em nossas mãos. Vou para lá ou vou para cá? Cada um decide o que quer para si. Caminho seguinte. E arque com as consequências. Oi? E arque com as E consequências. arquem com as consequências. Cristo foi claro. Amem a Deus e o próximo como a ti mesmo. Ponto. Não, mas eu não quero amar a Deus. Quero amar as coisas erradas. Quero passar perna em todo mundo. Não aguenta as consequências. Não quero paz nem harmonia, quero guerra. Aguente a guerra, aguente a desarmonia. Não quero equilíbrio, quero complicação. Aguente que vem para você. Plantou, colhe. Plantou, colhe. Assistindo Não Será em 2012 com a doutora Marlene, tive uma outra visão do nosso Senhor Jesus Cristo. Completamente diferente. Outra coisa, Você realmente. veja, ele nos ama tanto que pediu até uma moratória para nós. Então, aqui. aí que está, minha pergunta, minha dúvida quanto a essa questão é, mesmo não havendo a guerra, 2019, o que vai acontecer? Não é o dia único que Não, mandar para um. um ano. Guarde o seguinte, em 2057, diz Emmanuel, no livro Plantão de Respostas, volume 2, estaremos na terceira fase evolutiva, mundo de regeneração. Muitas coisas têm que acontecer até lá, para que entremos no mundo de regeneração. Eu pergunto a todos os senhores aqui presentes e aos internautas, temos chance de continuar convivendo do jeito que estamos no mundo de regeneração? Alguém te roubando, te matando, cortando teu pescoço, não quer nem saber, te jogando líquidos inflamáveis, pondo fogo, e aí? Uma pessoa deste porte, deste tipo, merece estar num mundo melhor? Minha pergunta era essa, não havendo guerra, mas com tudo isso de ruim Mas é a acontecendo, própria natureza, eu acabei de dizer há pouco, o que estamos fazendo com Gaia, esse organismo vivo que chama a Terra? Estamos simplesmente acabando, cortando, achando que é uma grande lata de lixo, podemos fazer o que quisermos. Ela vai dar a resposta. Vai dar a resposta. E já está dando. De vez em quando vem o tsunami, não vem os terremotos. Mas o que nós fazemos? Não, isso foi lá na Ásia, não é comigo. Isso foi lá, não chegou aqui. Aí vem essa crise de água. Não, não é com a gente. Como não é? O planeta inteiro está com uma crise de água. Daí vamos achar que não é o político do partido A, B, C, D que é o responsável. Pô, é querer tapar o sol com a peneira, é ser muito pequeno, muito tacanho. Nós não podemos mais, chega, gente. Não podemos. Temos que usar a lógica,
Temos que usar a razão. Não podemos mais. Então, temos que aguentar. Coisas ruins vão acontecer? Vão. Por quê? Eu pergunto para nós encerrarmos o assunto. Vamos lá passar a mão na cabeça dessas pessoas horrorosas? Falar, olha, você não pode fazer isso. Você tem que seguir a Deus e o que Jesus ensinou. Ele vai mudar? Ou chegamos pelo amor, que ele não chegou, ou vai chegar pela dor. É assim que nós aprendemos. Tem que ser assim. Pois não. Mas eu acredito que o homem, claro, ele caminha para a sua extinção, tá? Não chegará. Não, exatamente. Eu acredito também que o homem, ele é altamente adaptável, né? E vamos aprender com todos esses erros, com certeza. Ele chegará à extinção se ele estivesse sozinho. Ele determinando os seus caminhos. Exatamente. Seria fatal. Mas nós temos a espiritualidade, nós temos Deus, temos Jesus, o governador do planeta, que está no leme da nossa nau. Então ele vai saber o que fazer. Então veja, nós estamos buscando aquilo que plantamos. Estamos colhendo, é hora de colher. Muita coisa vai mudar? Vai mudar. Quem somos nós para determinar que caminho vai seguir o mundo espiritual? Não temos condição, somos muito pequenos ainda. Mais perguntas, mais comentários? Então vamos a mais um capítulo. Vou lá, ciência sem religião, ou religião sem sabedoria. Onde está o sábio, diz Caibachu? Onde o padre que não nos esclarece sobre o nosso passado? Onde a sabedoria da ciência e a luz da religião, que não ilumina os primórdios do meu espírito, o nascimento da minha alma? Que direito de censores poderão ter os sábios? Que atribuição de curas das almas poderão ter os sacerdotes, se eles são incapazes de desvendar o meu passado, de iluminar o meu futuro? Tem mais uma pergunta ainda, mais duas. Será que a minha existência espiritual está limitada à data da minha existência corporal? Será? Basta ver as crianças da nova era que estão aí. Você tem aí na internet, está repleto, tem aí garotinhos com 4 anos, sentam no piano e tocam uma partitura impressionante. Nunca sentou antes num piano. Por quê? Alguém fez um gesto de mágica ali para ele? Está respondendo aqui que ele está... São tendências instintivas que trazemos das vidas anteriores. Será que a minha alma foi gerada no ventre materno? Infelizmente tem gente que acredita que a alma nasce junto com o corpo. Como se explica nesse caso a inteligência embrionária de velhos que poderiam ser meus pais e o desenvolvimento intelectual superior ao meu de moços que poderiam ser meus filhos? Então como? Está pegando exatamente o que eu falei há pouco. Como explicar a moralidade admirável de moços em contraposição com as paixões vis de certas pessoas idosas? Não é a idade que faz a inteligência e a moralidade. O que será que as gera? Pergunta Caibar. A influência do meio e da educação? Mas vemos homens, e as páginas da história deles fazem menção cujas façanhas ultrapassam a ferocidade dos próprios animais. E, entretanto, foram criados em meio de santidade, privilegiados pela instrução. E ele diz mais o seguinte: de outro lado, vemos santos que vicejam entre uma raça maldita e degradada, como um ramo de açucenas entre espinhos. Por quê?
quê? Como? Minoria. Serão, porventura, a inteligência e a moralidade o produto do meio da educação? Pergunta ele de novo. Vejamos agora se elas são resultantes, propriedades da matéria, se elas são emanações do corpo humano, pelo funcionamento do cérebro, dos nervos, do coração, assim como a urina e a bile são secreções dos rins e do fígado. Mas então, diz Caibar, perguntando, mas então a alma extingue-se com o corpo, assim como não existia antes do corpo existir? É um vapor que desaparece, reduzido a cinza o último carvão? É uma chama que se apaga, a última gota do combustível? É uma claridade que desaparece ao apagar-se a última torcida? Se assim pensarmos, que são as letras, as artes, as ciências, as religiões, então, se pensarmos assim, e as artes, a ciência, as letras e as religiões, como ficam? E aí ele vem agora começar a esclarecer a gente. Se prevalece a química dos corpos, há de haver forçosamente uma matéria, um líquido, uma droga, para a elaboração do fluido da caridade e da sabedoria. Qual é então esse elemento? Como encontrar esse elemento aqui que ele fala, esse fluido? Hoje, 1924, hein? Isso aqui foi escrito em 1924. Hoje, que tudo se mede e se pesa, até os mais longínquos astros, hoje que se conhece a natureza dos fluidos pela cor, pelo perfume, visto que o pensamento se corporifica, como está demonstrado pela fotografia, como então determinam a causa material, o elemento que produz a caridade e a sabedoria? Está questionando, está pegando no pé. Não, nem os sábios, nem os padres serão capazes de resolver o intrincado problema da alma. As religiões dos padres e a sabedoria dos sábios estão encerradas nas igrejas e nas academias. E das igrejas e academias é que tem saído as mais poderosas forças para impedir o gênio inovador na sua missão progressista. Isso nós vemos até hoje. Quantas coisas o poderio econômico não deixa sair para melhorar o relacionamento entre as pessoas, ou então inventam coisas e colocam nas nossas mentes para que nós aceitemos e passemos a usar para dar resultado econômico. Por que aceitamos? Porque não pensamos. Amai-vos e instruí-vos. Nós não paramos para pensar. Nós somos envolvidos pela grande propaganda que existe, que fica normal, normal, normal e pronto, e vamos em frente. Nós temos capacidade de saber o que é bom para nós ou não. Mas não, vem uma propaganda diz, coma isso que é muito bom. Ah, deve ser bom. Ah, o sabor é gostoso. Tem N coisas químicas lá dentro e nós achamos que de fato é gostoso e passamos a comer. Será que é bom mesmo? Paramos para pensar, analisamos profundamente? Ou fomos levados de rondão? Amai-vos, instruí-vos. Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Então vamos em frente. Não evocamos os padres e os sábios para alcançar deles, ou através deles, o que quer que seja. Nosso intuito foi demonstrar a falência dessas instituições, cuja única nobreza tem sido enobrecer os seus, entre aspas, ele coloca aqui, caseiros, atraindo para eles a admiração do mundo. Não apelamos para os padres, nem para os acadêmicos, esperando que eles nos deem solução do problema,
porque eles próprios se desconhecem, não sabem a sua origem, nem o futuro que os espera. Provavelmente. Não tenho dúvida. Porque eles ficam batendo na matéria, na matéria, na matéria, na matéria. Não invocamos, pois, os mortos para saber dos vivos. Não é nos templos nem nas academias que encontraremos o registro da nossa individualidade, mas sim na escala inferior dos seres, do reino animal, de que o nosso corpo carnal é o mais característico exemplar. Poderá alguém negar esta verdade, que se evidencia aos olhos de todos aqueles que querem ver? Que muitos não querem ver. Pior cego, como disse o Cristo, é aquele que não quer enxergar. Estamos bem, estamos numa zona de conforto. Deixa como está para ver como é que fica. Muitos de nós são assim, agem desta forma. E ele traz o seguinte, para concluir esse capítulo sobre ciência sem religião. Examine o leitor com espírito perscrutador de pesquisa, o reino animal e o reino nominal, e verá que não encontra entre esses reinos limites distintamente traçados. Não estão procurando o elo de ligação entre o reino animal e o reino nominal? Há quanto tempo a ciência não acha esse elo? No extremo do reino animal com o vegetal estão os zoófitos ou animais, plantas, nome que indica pertencerem eles aos dois reinos, servindo-lhes de traço de união. Só aumentar o som aí, senão não acredito. Liberado 5 minutos antes. Pessoal, vocês estão atrapalhando aqui embaixo, com licença. Eu tenho que ser grosseiro. Passa a boca, eu peço dentro da sala. No extremo do reino animal, ou o reino vegetal, estão os zoófitos ou animais plantas, nome que indica pertencerem eles a ambos os reinos, servindo-lhes então de traço de união. É no extremo do reino animal com o reino nominal que encontramos o orangotango, o chimpanzé, o gorila, que a tal ponto apresentam as maneiras do homem que por muito tempo foram designados sob o nome de homens dos bosques. Então veja, até hoje a ciência não consegue entender por que chegou no orangotango, no gorila e veio para o homem. Porque está procurando um elo de ligação que não existe aqui na matéria, existe no mundo espiritual. Como o homem, eles andam com os pés, servem-se de bastões, constroem cabanas e com as mãos levam os alimentos à boca. Comparar esses animais superiores com os homens inferiores, aqui ele cita os nomes que tinha na época, os Kitches e os Latoucas, com os Fuegianos, com os Vedas do Ceilão, com os Docos de Cafa e de Buraj, por nós lembrados em folhas anteriores, e dizeis se o reino nominal não está preso pela mesma cadeia do reino animal, assim como este último ao reino vegetal? E ele conclui dizendo o seguinte: a ciência da terra é a ciência sem religião, assim como as religiões sacerdotais são sem sabedoria, tanto uma como a outra. Olha a colocação de Caibar, meus amigos e amigas internautas. A ciência da terra é a ciência sem religião, assim como as religiões sacerdotais são sem sabedoria, tanto uma como outra
vão desaparecer para dar lugar à verdadeira ciência, que vem de onde? Que vem de Deus. A nossa ciência aqui é transitória, porque nós estamos olhando para o chão, não olhamos nem em paralelo ao chão, quanto mais olhar para cima. Então está bem claro, ela vai desaparecer. À medida que nós formos nos esclarecendo, começarmos a perceber quem somos, de onde viemos, por que viemos, para onde iremos, começa a mudar tudo. Comentários, perguntas? Então, no próximo encontro, vamos falar sobre o combate ao preconceito. Então, muito obrigado a todos, internautas, e até o próximo encontro. Saúde e paz para